Mauro César, para desmerecer o Botafogo, chamou a Major League Soccer de liga recreativa quase amadora. Eu quero ver se o Flamengo, que pega o Los Angeles FC, também na Major League Soccer, daqui a pouco tropeçar, se esse papinho vai continuar. Vamos ver aqui as groselhas que ele falou. E tem ainda Jorge Igor, tem também, né, o Sport TV News, muito mais para vocês. Bora reagir aí, depois a gente conversa. Bom, vamos começar a falar então da Copa do Mundo de Clubes. E a gente começa com o Botafogo, que ontem se reapresentou, né? O Botafogo estreou com vitória sobre o Seattle, levando alguns sustinhos, né? Termina o jogo em 2-1. E ontem, quem não participou da partida ou jogou poucos minutos, fez um treino regenerativo. A cobertura completa está lá no nosso ge.globo, tá? Essa foi a reapresentação, então, depois da vitória na primeira partida pela Copa do Mundo de Clubes. Vou dar a minutagem aqui, ó. Atletas que atuaram por mais de 60 minutos ficaram no hotel, tá? Trabalhando regeneração e a parte física. Então, mais de 60 minutos. Menos do que isso, estavam em campo ontem, treinando na reapresentação. Vini, vou aproveitar aqui o gancho do regenerativo para trazer de novo a fala do Paiva, depois do jogo, destacando a intensidade do Seattle. Próximo desafio, a Tarja já está lembrando, próximo desafio é quinta-feira contra o PSG. Se a maior dificuldade do Botafogo contra o Seattle foi, de fato, a questão física, né, com a intensidade que a equipe americana imprimiu. É preocupante. É preocupante, né, para quinta-feira. Sem dúvida. Tanto é que dos brasileiros, a gente vai ver o último estrear hoje, o Fluminense, mas dos brasileiros, apesar da vitória, eu acho que foi o time que teve o desempenho mais abaixo, mesmo o Palmeiras não tendo vencido. Acho que o Palmeiras jogou melhor e enfrentou um adversário mais complicado, exatamente. Então, o Botafogo deixou uma má primeira impressão, fez o que precisava fazer, precisava vencer de 0-0, venceu um pouco mais, venceu de 1 gol de diferença, 2-1. Acho que era um jogo que, inclusive, tinha a possibilidade de você tentar fazer saldo, então valeu só pela vitória, mas o desempenho foi ruim. E 1 gol de diferença só também é muito ruim, né, nesse grupo, né, que você já sabe que o PSG é o grande favorito e aí você vai tentar brigar mais com o Atlético de Madrid. Imagino que o Atlético vai sobrar para cima do Seattle. Então, eu acho que o Botafogo não deixou uma boa primeira impressão e vai ter uma parada ainda mais complicada nessa quinta, né? Pois é, eu tô vendo torcedores, até recuperei aqui, eu tô vendo torcedores comparando o Mastriani com o Patrick de Paula, porque o Renato Paiva recupera o Patrick de Paula. Então tem torcedor chamando o Mastriani de novo Patrick de Paula. Eu não sei se é uma comparação. Não sei. Okay. O Patrick custou uma bala, o Mastriani veio aí, né, como um jogador que estava encostado no time de Série B. Não sei se a comparação é justa exatamente pela diferença de... Não, então, mas o Patrick custou uma bala no erro. Se recuperou assim também. Não, eu acho que recupera porque ele já não jogava no Palmeiras também. O Renato ele só deu minutagem pro Patrick de Paula. Agora, dizer que ele se recuperou e que ele tá jogando bola, eu acho que não. Então, mas aí vamos lá. O Patrick de Paula custa uma baba num erro. Num erro. Num erro. O Botafogo contratou errado. Não é que assim, vamos lá. O Palmeiras contrata o Vitor Roque sobre uma expectativa que eu acho que todo mundo tinha. Isso. E ainda não se confirmou, pode ser que se confirme. O Patrick de Paula é contratado a um valor assim, que ninguém entendeu exatamente o que prometia. O Palmeiras olha e fala assim, opa... É o negócio da China. Beleza. Beleza. Tá bom, isso é muito bom. Mas ele, de fato, volta a jogar. Volta a jogar significa que ele volta a ser escalado. Coisa que não estava acontecendo no Palmeiras. E ele volta a jogar num contexto muito caótico. Isso. Onde os 2, 3 primeiros meses do Botafogo foram inexistentes, onde mas não vocês acharam sabia ruim nem... as participações do mas foram ruins? não bom o suficiente para quando o time está completo. Ele sobrou. Ele é a primeira escolha. E dá para dizer com muitas aspas esse sobrou. Ele teve lampejos, né, de alguns bons minutos, quando o time do Botafogo estava jogando absolutamente desfalcado e num campeonato muito frágil, né? Mas o Mastriani também não viveu um pouco isso? O campeonato carioca e no começo de ano ainda. O Mastriani vive um pouco isso também, Vini, não? Eu acho que o Mastriani, ele é uma... Sabe aquela opção de mercado ali? Opa, precisamos de um 9, tem um cara ali que foi bem no América, foi bem no Atlético Paranaense, mas caiu, acho que vai ser barato, vamos tentar?
E aí o risco é muito pequeno se não der certo, diferentemente do Patrick de Paula, que você vai e investe um valor muito grande. Foi a primeira grande contratação do Botafogo na era SAF. Tanto é que a gente lembra, no ano passado, antes do Patrick ter os minutos que teve esse ano com o Renato Paiva, ele não estava jogando nem no Criciúma. Ele era reserva do Criciúma na Série A. Ele vai emprestado para o Criciúma, o que você imagina? Opa, vai ganhar minutagem, vai rodar. Ele foi reserva. Então, ele jogou num contexto muito diferente esse ano, né? O Botafogo tinha dúvidas até para escalar o time titular. Então, não acho que ele tenha sido recuperado, não. Ele não, jogou também não. Só. Então, acho que o Mastriani é uma opção muito boa, que foi descoberta quando se precisou colocar 2 atacantes para tirar o Igor Jesus da área e fazer o Igor Jesus se movimentar mais. Tá? Então, assim, acho que a contribuição do Mastriani nesse momento, que mesmo sendo pequena, ela é maior do que a do Patrick de Paula. Mas eu acho que a comparação para aí, quando a gente fala em ver jogando novamente, ponto. Acho que para aí. E assim, dito isso, nenhum outro. Não, o Botafogo vai pegar o Paris Saint-Germain, tá? Se for achar que vai ganhar, para ganhar esse jogo, para empatar esse jogo, vai precisar de muito, mas é de muito do Igor Jesus, é de muito dos novos contratados, é de muito do John, é de muito do Jair, do Barbosa. Mas o Renato Paiva apostou no Mastriani no primeiro jogo, tá? Sim, por conta dessa necessidade de ter um centroavante para fazer a movimentação. Mas quase não apareceu. E entrou depois também o Arthur Cabral e também não apareceu. Tá. Eu acho que vai ser titular. Vamos avançar. Juca falou 0x0 nunca é bom, ou pode ser bom e tal. E 2x1 pro Botafogo, tá bom, Arnaldo? Podia ser melhor também, né? Eu acho que tá bom. Esse podia ser bem melhor, hein? Vamos lá. De novo, né? Discussão do copo meio cheio, copo meio vazio. O Botafogo precisava ganhar o jogo de qualquer forma, era o time mais fraco tem esse aspecto da chave, né? Então também verdade. tem o peso, né? De não poder tropeçar. Eu acho que o Botafogo, nos 2x0, relaxou. E aí também, né? Se a gente for acompanhar como o time do Botafogo está sendo montado nas trocas, a turma tinha... Muita gente ali tinha acabado de chegar, né? Feito um treino tal, e tudo mais, o banco, sobretudo. E aí podia ser melhor, porque talvez o saldo seja preponderante para definir essa classificação em segundo lugar da chave, levando em consideração que o PSG está sobrando. Como Atlético de Madrid e Botafogo só vão jogar na última, próximo jogo, é curioso, né? Estava vendo isso, Juca. Próximo jogo, Paris Saint-Germain. Quinta-feira. Em Los Angeles, mas em outro horário. Sim. Né? Bem mais tarde, à noite. Né? Então, imagine que o calor um pouco menos intenso. O que talvez seja pior no Botafogo. Sem dúvida. Eu não sei como é que o Paris Saint-Germain vai jogar, mas o que o Botafogo tem que fazer contra o Paris Saint-Germain? Entrar com 12. Entrar com 12, tentar não perder, se perder de pouco. 1x0. Né? 1x0 pro PSG é um bom resultado. Arnaldo, o que você está considerando, eu entendo, você está perfeito. Agora, como é uma gincana que você falou, times em final de temporada, times no meio de temporada, ou times se reformulando, pode ter zebra no meio disso tudo. Pode, até agora não tivemos, você tem razão. A gente está julgando as coisas pelo mérito, pela performance, pelo ranking, né? Mas, de repente, pode ter um bololô aí. Sim. Não é? Mas eu acho que essa era a responsabilidade do Botafogo. Não é de repente. Se tivesse tropeçado na estreia, Já era. uma zebra. Mas, de certa forma, o empate do Al-Ahly com o Inter Miami não foi uma zebrinha? Você achou? Acho que ali... Eu não vou... Eu esperava mais do Al-Ahly. Então, eu também esperava, mas acho que não chega a zebra, né? Fala. E assim, na verdade, dependendo da configuração dos grupos, você não pode se dar o luxo de favas contadas. É como vai acontecer com o Flamengo hoje. O Flamengo não pode tropeçar, né? E acho que o Botafogo passou pelo primeiro teste, mas agora ele vai jogar contra PSG e Atlético de Madrid para tentar se classificar. Impossível até para irritar os bolsominions, que eu não posso passar uma semana sem fazê-lo, impossível não registrar, que curioso, né, o time do Inter Miami, 11 imigrantes. 11 imigrantes. Meu amigo. E os Estados Unidos... Mais de 1.000 cidades com protesto. O time do Seattle Sounders também tinha muito imigrante. Muito imigrante. Que uniforme bonitinho do... Verde e azul. Que coisa horrorosa. Eu achei horroroso. Mauro, bonitinho no mau sentido. Sim.
É muita. Tudo bem que a gente fez críticas ao Palmeiras aqui, mas o Botafogo suou sangue. O John fez uma defesa na última bola, era pra empatar. É verdade. Ah, não, mas tá tudo bem, porque a configuração da chave eu achei uma porcaria, sinceramente. Não sei o que você achou, Mauro. Rapaz, o homem tá brabo, hein? O Botafogo sofreu 19 finalizações no segundo tempo, né, gente? Tomou um calor dos caras. Tive o 14º da Major League Soccer, que é um campeonato de futebol recreativo, vamos combinar, né? Quase amador. O time vinha de 2 derrotas seguidas. O time do Seattle, nada demais. Botafogo, tudo bem. Eu tenho uma questão também. O Botafogo tem um time que está sendo todo remendado agora. O dono da holding, essa história que a temporada começa não sei quando, né? Ele redefiniu o calendário do futebol brasileiro. E muita gente embarca nessa. Não, o calendário começa, não. Quando o fulaninho falou, não é. O calendário começa no começo do ano, né? Já perdeu Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca, nem Taça Rio disputou. O time está sendo montado. O técnico chegou há pouco tempo, né? Ao contrário, por exemplo, do próprio Palmeiras, que está com o mesmo técnico há anos, o Renato Paiva chegou há pouco tempo, tem jogador desembarcando. O Corrêa do banco ontem, o Arthur Cabral no banco. Os caras chegaram agora. Então o Botafogo é um time remendado ainda, que está tentando se recompor. Os caras que fizeram os gols vão sair, inclusive estão dando adeus ao Botafogo. O Igor Jesus e o Jair vão embora. Agora, o segundo tempo foi desastroso. O Botafogo foi dominado, amassado, e sabe-se lá como não tomou 2 gols. Tomou um, poderia ter tomado o outro. Achei o segundo tempo péssimo. O primeiro, bolinha ali, bola aérea e tal, funcionou, 2-0, o jogo controlado. O Botafogo não teve capacidade de cadenciar o jogo, tirar a velocidade e levar o jogo em banho-maria. Ficou tomando contra as cordas em alguns momentos. Achei o segundo tempo extremamente preocupante e perdeu a oportunidade de vencer, de repente, por uma margem maior, que daria uma possibilidade de, quem sabe, jogar por um empate contra o Atlético de Madrid e torcer para o PSG ter pouco apetite quando jogar contra o Botafogo, né? Não fazer 4. De repente, se pede 2, pede 3, o Atlético perdeu de 4. O saldo poderia decidir ali. Mas fez só um gol de vantagem, né? Vai depender muito aí, talvez, sei lá, tentar empatar com o Atlético, deve perder para o PSG e torcer para o Atlético também não está muito inspirado, continuar nesse modo de péssimo futebol que apresentou ontem. Mas eu achei, o segundo tempo, o Botafogo comprometeu muito a atuação, que era até bem aceitável, 2-0, sem muito susto. Mas no segundo tempo, gente, o que foi aquilo ali? Repita, o 14º, eu estou falando do Inter Miami, na classificação geral, o Inter é o 10º. O Seattle é o 14º, vinha de 2 derrotas seguidas, perdeu para Minnesota e perdeu para o Vancouver, lá do Canadá. Sabe qual é o melhor time desse campeonato aí, Major League Soccer? O pessoal está pensando no Brasil que gosta, eu não curto não. É o time da Filadélfia, aqui da região, que joga no estádio para 18 mil pessoas lá. É o líder do campeonato. Naturalmente não está disputando esse negócio aí, não está disputando o Mundial. Mas o fato é que eu achei o Botafogo segundo tempo de ontem muito, muito ruim. Se for comparar agora com o Palmeiras, então, né? Muito pior do que o Palmeiras. O segundo tempo do Botafogo foi pegando os 4 tempos dos 2 brasileiros. Foi o pior disparado. Porque o Palmeiras não passou sufoco. O Botafogo foi terrível outro segundo tempo. O 2-1 levanta as mãos para o céu e agradece aí ter ficado desse placar. Tô com o Mauro, hein? Não, porque pode classificar, porque veja bem, ganhou, tinha que ganhar. Achei uma porcaria. Ele não gostou nem do PSG, você viu? Achei não muito gostou ruim. nem do PSG. Só um detalhe, o Mauro falou que o líder da MLS... Eu me preocupo muito com a sua saúde mental. Não, eu tô ótimo. É que vocês estavam descendo a ripa no Palmeiras. Não, porque jogou mal. Ninguém desceu. Havia uma expectativa. Isso. Uma expectativa que o Palmeiras, cabeça de chave, enfrentando um pior europeu, que não está numa fase boa, ganhar uma expectativa. Então, eu acho que não jogou nem bem nem mal. Foi superior a outro e perdeu muito gol. Agora, ninguém meteu o pau no Palmeiras, como ninguém. Agora o Botafogo está sofrendo críticas. Mais ácidas. Sim. Porque o segundo tempo realmente foi isso que o Mauro falou. Por isso que eu queria ouvir o Danilo sobre isso. Só um detalhe. O Mauro falou que o líder da MLS é o time da Filadélfia e a MLS não parou no Mundial. Claro. E ontem estava lotado o estádio. O time lá, o Bruno Braz aqui do UOL fez matéria lá. A galera tava 20 mil pessoas no estádio ontem, no jogo da MLS do time de Filadélfia. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando o Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos
não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né? Para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras. O sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de um centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Vou falar primeiro aqui de Botafogo e Seattle Sounders. Olha, teve nervosismo no início? Teve. Absolutamente normal e esperado. Estreia, né? Toda aquela dificuldade que você vai imaginar, tudo mais. Normal, alguns erros de passe, o time um pouco nervoso. Num determinado momento do primeiro tempo, vai passando aquela ansiedade e o Botafogo vai começando a girar mais a bola, a produzir mais. E foi numa dessas em que o Botafogo trabalhou bastante a bola que o Arthur acabou sofrendo uma falta do Tolô, né, se não me engano, lateral esquerdo do Seattle Sounders. E aí, levantamento para a área, gol do Jair, 1-0. Dá uma tranquilidade para um time que claramente começou tenso. Eu já estou preparando aqui as estatísticas e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, aos 28, sai o gol. O Botafogo dava muitos espaços para o Seattle tentava atacar, mas sem muita qualidade. Quando o Botafogo se tranquilizou, passou a botar a bola no chão, o Igor Jesus teve um chute travado, né? As chances foram surgindo, aí tem a falta, o cruzamento, o gol do Jair. Segundo gol, é o Botafogo trabalhando de novo a bola, é uma jogada de linha de fundo, o Vitinho chega, cruza, o Igor Jesus faz o 2-0. Ficou um primeiro tempo, a partir ali dos 15, 20, ficou um primeiro tempo mais tranquilo para o Botafogo e dando uma sensação para a gente de que, olha, a volta para o segundo tempo pode ser uma volta aí de uns 3, 4, vamos pensar em saldo, porque vai que você precisa do saldo lá na frente para classificar, era jogo para isso. Tava ali no intervalo conversando com meu filho sobre isso, falei, ó, é para fazer saldo, o jogo é para isso. Muito bem. Aí vem o Paiva. Aí começa o Paiva. Já começa com a escalação com os dois atacantes, o Mastriani ao lado do Igor Jesus. Não que isso seja necessariamente um problema. O que eu acho que tem sido um problema é como o Savarino tem sido sacrificado desde a chegada do Renato Paiva para acomodar diferentes jogadores ou situações em campo. A gente lembra do que foi o desastre para acomodar o Patrick de Paula no time, naquela operação, parecia ser, né? Uma operação resgate, uma operação salvação do Patrick de Paula. Tudo bem, você salva o Patrick de Paula e ferra o time. Aí acho que entenderam que não fazia muito sentido, né? Deram todas as chances, mudaram o posicionamento do Savarino, deu no que deu. Patrick de Paula já virou carta fora do baralho do time titular. E aí você tem o Savarino tendo que jogar aberto pelo lado esquerdo, o Mastriani pouco produz. Se você coloca o segundo atacante ao lado do Igor Jesus, que vai sacrificar o Savarino, mas o Mastriani vai te entregar gol, movimentação, pivô, vai ser um cara participativo, você fala, beleza, né? Eu tô descobrindo aqui, mas ali eu tô... Não é isso que acontece. E você sacrifica o Savarino, você pede poder de marcação também pelo lado esquerdo. Se você quiser que o Savarino recomponha, dê combate, marque, não é o caso. É muito melhor você ter o Cuiabano ali como ponta esquerda, não como lateral esquerdo, né? Não ter ido bem ali, mas como um ponta que faz essa pressão, que ajuda na marcação, que faz uma dobra. Então, eu sei que o Savarino também não está num grande ano. Fisicamente o Savarino não me parece 100%. Tecnicamente, algumas tomadas ruins de decisão, ontem também, mas tem um pouco do aspecto tático. E aí vem o Paiva no segundo tempo. E o Paiva, tudo bem, vai lá e vai tirar o Mastriani. Aí ele põe o Correa. E aí qual é a questão quando põe o Correa? O Correa não tem entrosamento, óbvio, né? Acabou de chegar, chegou essa semana. O Correa entrou numa função, numa faixa do campo, onde claramente ele não se sente à vontade. O Paiva chegou a colocar, até volante ele foi, mas o Paiva colocou ele aberto na esquerda, como um ponta. O Correa não é ponta, ok? Correa, Paiva, atenção Paiva, Correa não é ponta. Correa é, no máximo ali, um segundo atacante, um jogador que pode vir até um pouco por dentro.
Correia não é ponta. E o Correia apareceu perdidão. Muita vontade, tá? Chegou meio ansioso, meio afobado, blá, 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 mas apareceu completamente perdidão. Normal, né? Até sai uma jogada com ele, com o Santi na parte final do jogo, né? Com outras mudanças que o Paiva foram fazendo, que o goleiro pega com o pé. Eu acho que foi a única chance realmente clara, bem clara, que o Botafogo criou no segundo tempo. Vamos ver números do Flash Score aí, ó. Estatísticas do jogo. O Seattle terminou com mais posse, 60-40, e com quase o dobro de finalizações, 23-12. Sendo que, dessas 23, 19 foram no segundo tempo. Porque o Botafogo ele foi se desarrumando com as mudanças que fez o Paiva. Ele foi se desorganizando. Tudo bem. Porque contratou o Correia e o Arthur Cabral. E aí, pô, se você contratou e inscreveu no Mundial, pô, eles estão prontos para jogar. Não necessariamente você tem que botar para jogar porque contratou, porque eles chegaram agora para o Mundial. Se houver a necessidade, né, numa circunstância, se for obrigatório colocá-los, você vai colocar. Agora, você não precisa botar o Correia para jogar um tempo inteiro, jogar 45 minutos sem o mínimo de entrosamento, numa função que não é a dele, simplesmente para, não, vou botar para jogar. Me pareceu um pouco isso, né? Eu tô com os dois aqui, depois ele botou o Arthur Cabral para jogar ali junto com o Igor Jesus, aí o Igor Jesus virou ponta. Foi começando a virar uma desorganização para colocar os dois, sem que houvesse a necessidade disso. Eu acho que esse é o ponto. Você fazer o Correia entrar de ponta esquerda e depois virar volante, você fazer o Igor Jesus jogar de ponta esquerda, vindo também pegar a bola como se fosse um meia armador, por dentro, saindo da área, simplesmente para colocar dois jogadores que chegaram agora, que não tem ritmo e não tem entrosamento, não faz sentido na minha cabeça. Então o Botafogo, por culpa do seu treinador, perdeu a oportunidade de golear e pior, tomou um gol do Seattle Sounders e tomou pressão no final e o John teve que fazer defesa aos 48 do segundo tempo para evitar o empate. Então, galera, é o seguinte, eu sei que o botafoguense, aquele mais otimista, vai falar, pô, cara, eu vou passar um pano aqui, porque é a estreia no Mundial, porque vai ficar pra história, o primeiro brasileiro a vencer no Mundial de 2025, no Super Mundial, no novo formato, foi o Botafogo, o primeiro gol do novo formato foi do Botafogo, o gol do Jair no primeiro tempo, nos 2 primeiros jogos da competição não tinha saído o gol. Beleza, acho legal, fica pra história, muito bacana, mas assim, tá, e aí? O primeiro gol do Engenhão, que na época era Engenhão, era João Avelange, hoje é Nilton, é o Nilton Santos, foi do Fluminense. E o Botafogo virou o jogo e ganhou 2-1. O que mudou? Acho que foi o Alex Dias. Eu tava lá na inauguração, 2007. Gol do Alex Dias. Primeiro gol da história do antigo João Avelange, agora Nilton Santos. Tá, e daí? O Botafogo ganhou o jogo, o Botafogo é o dono do estádio, o Botafogo ganhou um campeonato brasileiro lá. Então, beleza, tem algum valor histórico, mas eu acho que o que é mais importante, o que fica pra mim do jogo de ontem, é que o Renato Paiva cometeu erros que ele não pode cometer contra o Paris Saint-Germain na quinta-feira. De jeito nenhum. Não dá pra simplesmente, eu vou botar o Correia, eu vou botar o Arthur Cabral, porque eles chegaram agora, o Textor tá aí, eu tenho que botar pra jogar. Não tem que botar pra jogar, só se houver necessidade. Contra o Paris Saint-Germain é outro papo. E o time vai ter, e aí não só a Renato Paiva, o time vai ter que mostrar um pouco mais de atenção, de concentração na marcação, não pode afrouxar tanto, não pode tomar 19 finalizações do limitado, do fraco Seattle Sounders. Meu Deus do céu, é uma distância técnica de um time para o outro que chega a ser brutal e que poderia ter se refletido no placar se o Botafogo não errasse tanto. Se o Botafogo tivesse, por exemplo, concluído, teve uma chance com o Arthur também no início do segundo tempo, teve essa do Santi, mas se o Botafogo não tivesse se desarrumado tanto, sabe? Se desorganizado tanto, era o Botafogo botar a bola no chão e o espaço aparecia desde o primeiro tempo do jogo. Então, não dá para abordar, para ter essa abordagem, principalmente pegada no meio-campo, quinta-feira contra o Paris Saint-Germain. Não dá. Não dá pra você afrouxar tanto, não dá pra você perder o meio-campo, como o Botafogo perdeu ontem, contra o melhor time da Europa hoje, o melhor time do mundo hoje, o campeão da Champions League, que é o Paris Saint-Germain. Então, eu espero que os riscos que o Paiva correu ontem, ele tenha clareza de que ele não pode correr nos próximos 2 jogos. Que ele tenha clareza de que Correia e Arthur Cabral vão ajudar quando estiverem adaptados, encaixados nas suas respectivas funções, principalmente o Correia. Entender que não é necessário, não é produtivo sacrificar o Savarino para ter o Mastriani ao lado do Igor Jesus, para você ter 2 atacantes. Eu espero
que o Paiva tenha aprendido a lição. E eu espero que você baixe agora o Flash Score, o app que eu uso para as minhas análises ao longo do Mundial. Você vai ter aqui muitas estatísticas que a galera sempre acompanha lá, sempre vai trazendo para você. Placar ao vivo, classificação ao vivo de cada grupo quando a bola está rolando, estatísticas em tempo real, um app completo. Você pode baixar na loja de aplicativos aí da Apple, do Android ou no meu link que eu deixo na descrição. Baixando lá, você me dá uma moral. Flash Score. Muito bem, quinta-feira é o seguinte, amigo. Quinta-feira é tentar perder de pouco para não ficar com um saldo tão ruim e tentar ganhar do Atlético de Madrid. Simples, acho que a conta pro Botafogo é essa, né? Quinta-feira, beleza, vamos lá, vamos pegar um campeão da Champions, vamos tentar conter os danos. Se o Botafogo arruma um empate quinta-feira, meu irmão, acho que, sei lá, sair na rua rodando a camisa. Acho muito difícil, muito difícil. Vamos falar do Palmeiras aqui, pra gente fechar esse vídeo de hoje. 11 milhões de reais, tá? A vitória. Papai John tá feliz, né? 11 milhões de reais o Botafogo arrecadou, 2 milhões de dólares, né? Como tá quase 6, dá quase 12. 11,1 milhões o Botafogo ganha, é o que tá no regulamento da competição. Cada vitória na fase de grupos tem essa grana aí em dinheiro, um prêmio maravilhoso que o Botafogo leva. Vamos falar aqui do que foi o jogo do Palmeiras. Eu também vou abrir aqui as estatísticas do Flash Score para mostrar para você. Eu acho que fica um gosto. O gosto do Botafogo não ficou amargo, porque o time ganhou o jogo, fez os 3 pontos, beleza, fez lá a obrigação contra o adversário mais fraco do grupo. Mas ficou uma sensação de, porra, não precisava sofrer tanto assim. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais e, logicamente, tem que mandar um Pix, mas é só de centavos. Manda centavinhos, só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais, não. É um Pix de centavinhos, só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix, porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos, não interessa, tá? Não faz diferença pra mim, é só agradecer vocês, mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!